sobre eleição 2026. Aí foi para a repórter Marta Santos. Ele, inclusive, na sua experiência, traz retrato das últimas eleições com relação à chapa de senador dos candidatos ao governo que ganharam a eleição. É interessante porque é um chamamento também para o que vem por aí. Vamos ver o que foi que disse João Madison para Marta Santos. Dentro do governador, quando ganha a eleição, ele ganha os 2 senadores. Sempre houve isso. Então, eu acho que se o governador bater o martelo, se o governador coordenar, a chance de nós elegermos os 2 senadores é muito grande. Lógico que precisa ter empenho da base, precisa ter a compreensão, precisa ter o diálogo, precisa os 2 senadores também dialogar com todos os partidos. Então, eu acho que isso é um caminho que vai começar a ser traçado, eu acredito, através dessa primeira reunião. A reunião é referência ao encontro entre MDB, PSD e o governador Rafael Fonteles, que está marcado para quinta ou sexta-feira. Vai acontecer em um desses 2 dias. Osmando, eu entendi assim, veja se eu estou correto. João Madison, na sua experiência, diz: para que Júlio César e Marcelo Castro ganhem, é preciso que o governador dê a liga para essa chapa, dê a liga para essa aliança, mostre que eles 2 são os seus candidatos a senador e que isso repercuta dentro da base, dos deputados, dos prefeitos aliados. Agora, o que a essa altura, esse chamamento mostra que a situação não está nesse nível, não está adequada. Enquanto isso, o senador Ciro já vem articulando há bastante tempo os seus apoios. Mas João Madison deu a letra aí: se tiver união, ganha a eleição. O deputado João Madison traz uma lembrança interessante, que é quanto ao fato de que os senadores se elegem junto com o governador. O governador eleito, ele leva sempre com ele os 2 senadores. Isso aconteceu com o senador Ciro Nogueira, que foi eleito, abraçado por Wellington Dias e abraçado pelo presidente Lula. Todos nós lembramos dessa campanha onde ele foi eleito senador e agora tenta a sua reeleição. Depois mudou de barco, mudou de partido, tem lá os seus direitos, as suas conveniências, mas o fato é que o João Madison está lembrando que a eleição de governador ela é um chamariz para a eleição também dos 2 candidatos que o governo está apoiando. A semana passada, a gente chamou a atenção aqui, logo que os progressistas lançaram o senador Ciro e deram o foco exclusivo nele, que no dia seguinte que seria necessário, que isso motivaria o Rafael a imediatamente também se manifestar. E ele fez isso, abraçando os 2 candidatos ao Senado. Pela primeira vez ele fez isso publicamente e de maneira assim pomposa, de abraçar as 2 candidaturas do Marcelo Castro e do deputado Júlio César. Acho que isso é uma iniciativa importante para o governador que quer eleger os 2 senadores que estão com ele, mas é também, e aí tem razão o deputado João Madison, quando ele alerta para a participação de todos. Não adianta o prefeito ficar participando do governo, tendo as benesses do governo federal, do governo estadual, e na hora do voto ele não acompanhar os 2 candidatos que o governador está apoiando. O recado é esse, eu acho que a classe política sabe entender muito bem. Esse recado tem endereço, porque dentro do PT tem nomes que ainda defendem candidatura ao Senado, inclusive. Aí tem o deputado Flávio Nogueira, o deputado Francisco Costa já retirou, está pleiteando a disputa na vice. E dentro do PT também tem nomes defendendo o voto em Ciro Nogueira. Ou seja, tanto aqui em Teresina como parlamentares da bancada estadual
e federal do partido. Deputado Florentino Neto, por exemplo, é um dos nomes que tem sido bem claros de que há a possibilidade desse voto em Ciro Nogueira na eleição. Ou seja, o deputado João Madison dá um cenário aí, Cíntia, de que o ideal seria essa união, mas não está condizendo com a prática. Se organizar direitinho, os dois entram, né? Exatamente, porque o que é que precisa? Precisa de alguém, como você disse, usou bem a expressão, alguém dê liga, e esse alguém são as lideranças do PT, no caso o ministro Wellington Dias e o governador Rafael Fonteles, principalmente o Rafael Fonteles. O que está acontecendo hoje? Como não há um acompanhamento maior por parte do governador, e isso me parece uma estratégia que é a mesma que ele já adotou na primeira eleição que ele coordenou a base, que foi essa agora de prefeito, ele espera para ver o cenário, ele dá muita liberdade para as lideranças, os deputados se definirem e depois ele entra na história. O que eu acho, e aí o João Márcio tem razão de cobrar, é que talvez ele não esteja percebendo que tudo foi muito antecipado. Sim. E o que está sendo decidido agora não vai mais ser desfeito. Porque, em tese, se trabalha com pessoas que têm palavra, né? Se você fez um acerto, claro que um ou outro volta atrás. Isso aconteceu, por exemplo, na eleição aqui de Teresina, quando vereadores que tinham fechado com o candidato Fábio Novo, na última hora, enfim, mudaram de ideia, sabe-se lá por quê, né? Isso pode acontecer também, mas realmente me parece que essas lideranças do PT não estão compreendendo o cenário que já está posto aí, que é um cenário completamente antecipado em pelo menos 2 anos, porque a gente já está vivenciando isso desde o ano passado. Agora, esse ano ficou mais forte, né? Muito mais gente negociando com muito mais gente falando. E talvez, quando o governador decida entrar em campo, já não tenha mais muito o que fazer. E aí se rompa essa tradição dos 2 senadores eleitos. E por isso o start nessa reunião está marcada para essa semana e aguardada com grande expectativa. Alessio. Eu falei ontem com uma liderança do PSD que inclusive disse que podia até ser ontem, né? De que essa reunião estava marcada inicialmente para ontem. Está ansioso para a reunião. Que podia ser hoje, mas que estava aguardando ainda a definição. Vai ficar para quinta ou para sexta? Para quinta ou para sexta, ou seja, está sendo enrolada a semana toda até para que essa reunião aconteça. Eu concordo com a Cíntia e eu não sou muito otimista nessa situação da base do governo aqui. Eu acredito que já se esticou muito a corda, muitos prefeitos já fizeram alianças com o senador Ciro Nogueira e com um ou outro, no caso ou Marcelo Castro ou Júlio César. E aí acontece que essas alianças muitas vezes são empenhoradas, algumas obras, algumas emendas, e isso tudo em um futuro. Não é algo que vai ser destravado agora. Então, essa manutenção de apoio, ela deve durar ali até pelo menos meados de março, abril de 2026. Então, eu não vejo hoje, no cenário de o PT, e eu coloco aqui precisamente o PT, apoiando diretamente Júlio César e Marcelo Castro. Eu hoje não vejo, inclusive há prefeitos do PSD que não apoiam o Marcelo e vice-versa. Então, eu acho que está muito difícil essa costura ser feita. Eu acho que se demorou muito para se tomar a rédea da situação. E não vejo com otimismo que essa aliança, de fato, do PSD e do MDB aconteça no próximo ano. E tudo isso... Desculpa, não é nem, Alessio, que seja impossível. É muito mais difícil e vai custar muito mais. Exato. Vai ficar assim mais caro. Tocou no ponto agora. Muito mais caro. Muito mais. Está dolarizado. E tudo isso, Aline, num cenário onde, recentemente, o presidente Lula fez, eu diria que até um apelo para os aliados, eleja os senadores, porque é preciso ter senadores aliados a partir de 2026. E aí, num cenário onde, claramente, no Piauí, a gente tem o senador Ciro Nogueira, que é oposição ao governo, e esses 2 parlamentares pela base. Como você acha que pode influenciar nesse cenário local esse apelo, essa determinação, esse pedido do presidente Lula para que os aliados invistam em candidatos a senador? Bem, o Lula realmente, ainda mais num estado como o nosso, Piauí, ele é considerado o nosso maior cabo eleitoral. E realmente também ninguém governa sozinho. O presidente Lula
precisa de deputados aliados, de senadores aliados. Então, esse apelo dele faz todo sentido. Ele já está fazendo a parte dele, que inclusive convidou os prefeitos eleitos, prefeitos e prefeitas eleitos, estão em Brasília, dialogando. Então, a gente sente essa atitude do presidente Lula de colaborar, de ajudar, mas realmente precisa que aqui também a questão, o cenário local também se desenhe melhor, em prol da candidatura dos senadores da base. Como é que essa presença de Lula vai ser construída na eleição? Também é um ponto importante para essa disputa no Senado, porque um apelo de Lula para essa chapa que vai existir durante a eleição, como os petistas que não votam nessa chapa irão se posicionar, irão se explicar. É um fato que a gente vai acompanhar durante o processo. Agora, a gente